Hoje é dia 1º de dezembro de 2024, domingo, nós somos da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. E nessa reunião de estudos bíblicos Rosa Cruz de hoje, nós vamos estudar no 6º capítulo do Evangelho segundo São Mateus, em sua segunda parte. Estudaremos do versículo 7 ao versículo 15. E para que a gente prepare o ambiente, tenha um ambiente o mais eficiente possível para nós assimilarmos e discutirmos os conhecimentos, vamos começar com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumente nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Sempre é bom repetir o motivo principal para por que o estudante Rosa Cruz tem que se dedicar tanto à Bíblia, ao estudo bíblico, né? E a gente sabe que o motivo principal é aquilo que a gente repete, cada um de nós que oficia o ritual do Espírito do Tempo, quando a gente lê o seguinte: a Bíblia foi nos dada ao mundo ocidental pelos anjos do destino, que, estando acima de todo erro, dão a cada um e a todos exatamente o que necessitam para o seu desenvolvimento. Conseguinte, se procurarmos a luz, encontrá-la-emos na Bíblia. Esse é o motivo porque o estudante Rosa Cruz deve estudar a Bíblia, e o estudante Rosa Cruz que não estuda a Bíblia, infelizmente tem bastante, né? Não entendeu nada do que está fazendo a Fraternidade Rosa Cruz, porque se a Bíblia é dada pelos anjos de destino, os anjos de destino é que nos ajuda no plano da vida e na vida, e você não, vamos dizer, não é que não obedece, mas você não aceita a sugestão, né? De seres que estão acima de todo erro, aí você tem que, melhor você rever seus conceitos em relação ao que você está fazendo numa escola, né? Bom, falando sobre a Bíblia ela é um livro de mistério, né? A gente já sabe disso. É um maravilhoso livro de tremendo poder. Ele é um código, a Bíblia é um código contínuo e vigente, criado por quem? Por grandes iniciados e seus discípulos, por meio de milhares de anos de esforço. Então não é um negócio escrito aí como best-seller para ganhar dinheiro, né? E se você estudar bem a Bíblia, você vai ver que ela pertence igualmente ao passado, ao presente e ao futuro. Os segredos da Bíblia, eles foram cuidadosamente colocados de uma forma muito interessante, de espiral dentro de espiral, de uma sabedoria tão grande, né? Ou de uma maneira tão interessante, que quanto mais espiritualizados nos tornamos, mais profundas significâncias esotéricas se revelarão para nós. Então, se você não estudar, não repetir, não buscar conhecimento e não aplicar esse conhecimento, dificilmente você vai ter mais profundas significâncias esotéricas, ou você vai usar o livro como um oráculo, ou para apenas repetir frases bonitas. De qualquer maneira, uma coisa que tem que ser colocada para o estudante Rosa Cruz é que sem o conhecimento profundo, filosofia Rosa Cruz, não se consegue avançar nos estudos bíblicos Rosa Cruzes. Um exemplo muito claro vai ser dado, né, nesse estudo que a gente vai fazer aqui, vocês vão ver. Se a pessoa não tem um conhecimento profundo da filosofia Rosa Cruz, ou seja, se precisa um conhecimento superficial, hoje em dia é muito fácil fazer Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, se for esse conhecimento, não adianta, não vai conseguir estudar a Bíblia. Vai ficar enfadonho, vai ficar cansativo, e a pessoa vai desistir, não da Bíblia, mas porque ela não está preparada para isso, né? Vamos então agora à leitura do texto. Nas vossas orações, não useis de vã repetições, como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos. Não sejais como eles, porque o vosso Pai sabe do que tens necessidades antes de não pedir. Pedir-lhes. Portanto, orai desta maneira. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois, se perdoardes aos homens os seus delitos, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, o vosso Pai também não perdoará os vossos delitos. Muito simples o texto, né? Simples, tranquilo. Nós já falamos no último estudo sobre a questão de como orar e como não orar, né? Aqui é enfatizado por Cristo que a maneira como muitos oram está totalmente equivocada em relação ao cristianismo. Pode estar acertada em relação ao geovístico, né? O sistema geovístico, a visão de raça, que é aquela de ficar orando, gritando, falando, chorando, esbravejando, batendo no peito, chicoteando, ajoelhado no milho, que mais? Dando graças ao som de bateria, guitarra e etc. e tal. Então, essa maneira é a maneira geovística de rezar, de orar. Não está errado, mas não é cristão. Tá? Então, se você se intitula um cristão, está orando para que, através do cristianismo, te ajude na sua evolução, está bem escrito aqui, não é dessa maneira, né? Então, a maneira perfeita de orar, o Cristo deu aqui uma receita, né? Que é a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Nós vamos aí fazer uma análise esotérica, segundo os conhecimentos rosacruzes, para a gente ver como que nessa oração há 7 orações na realidade, ou melhor, há 3 grupos de 2 orações e uma súplica simples. E cada grupo de oração faz referência às necessidades de um dos aspectos do nosso tríplice espírito e de um dos aspectos da sua contraparte no tríplice corpo. Vamos ver também com detalhes quais são essas 6 orações e essa súplica, bem como as correlações entre o aspecto no nosso tríplice espírito com o nosso tríplice corpo e como tudo isso se mostra como tudo isso, né? Se mostra de uma maneira que satisfaz as necessidades dos nossos 7 princípios humanos. Aqui vocês vão ver o seguinte: se a pessoa estiver estudando na Bíblia a oração do Senhor e não sabe o que é tríplice espírito, não sabe o que é tríplice corpo, não sabe o que é personalidade, não sabe o que é individualidade, não sabe o que é ego, não sabe o que é mente, mistura mente com cérebro ou sei lá com o quê, não sabe quem é a contraparte de quem, não sabe nem que existe contraparte, certo? Né? Não sabe nem o que é o princípio de vontade, nem de sabedoria, nem de atividade, ou seja, estou falando tudo que eu estou falando aqui é embasamento de filosofia Rosa Cruz. Então, se a pessoa não sabe nada disso, ela não consegue entender nem a primeira linha do Pai Nosso, como deveria entender. Porque lhe falta base. Não é porque a Bíblia é difícil, não é porque a filosofia Rosa Cruz é difícil, é porque falta estudo, falta disciplina, falta persistência, né? Então, tem muitas vezes que as pessoas acham isso, né? A gente vê nos cursos da Fraternidade Rosa Cruz que você manda a lição na pessoa, no outro dia a pessoa já respondeu. É claro que foi Ctrl-C e Ctrl-V. É óbvio que foi. Se não foi Ctrl-C e Ctrl-V, a pessoa respondeu extremamente intelectualizada. Porque intelectualizado você responde, ali não tem segredo do intelectual, mas o objetivo não é intelectual, o objetivo é espiritual. E o espiritual o que é? Você estudar, assimilar e colocar a resposta que foi solicitada, que é outro problema. As pessoas às vezes estudam e não sei o que, depois começa a inventar, né? A pessoa pergunta A, ela responde A, B, C, D, F, G, até Z, né? Então, ou seja, de novo, falta o quê? Disciplina, falta poder de síntese, falta vontade de realmente obter o conhecimento. Então, aqui vocês vão ver como, se caso faltar essa base, como é difícil, né? Você entender, quase que impossível. Então, vamos lá, vamos começar. A primeira frase da oração, Pai Nosso que estás nos céus, ele é nada mais, nada menos do que um endereçamento da oração, ou seja, para onde nós estamos dirigindo a nossa oração? Dirigindo essa oração para o nosso Deus Pai. Lembrando que essa oração do Senhor é uma oração científica e foi baseado nesse estilo de oração
nesse endereçamento de oração, nesse conteúdo de oração, que a Fraternidade Rosa Cruz, né, por meio de Maxênio e dos Irmãos Maiores, propuseram várias orações científicas, né? Tem duas que a gente sempre faz aqui, uma oração do estudante e a oração Rosa Cruz. Mas tem outras orações científicas sugeridas pela Fraternidade Rosa Cruz. Depois que a gente entender o que é uma oração científica, a hora que você bate o olho em qualquer texto que diz que é uma prece ou oração, você consegue identificar se é realmente uma oração científica ou se é uma oração geovística, né? Oração geovística é aquelas que normalmente pedem qualquer coisa, né? Pede um carro, uma casa, um marido, uma esposa, filhos, qualquer coisa que não seja... Ou pede para rezar, 10 Ave Maria. Ah, pede para rezar, isso. Pede... Reza 10 e passa para 10. Exato, correntes, essas coisas é tudo geovística, tá? Não tem nada a ver com Cristo. Então vamos aí à primeira oração primeira oração que é colocada. Santificado seja o vosso nome. Olha só que interessante. Aqui, nessa frase, o nosso veículo, espírito humano, por meio do qual nós temos a capacidade de funcionar na região abstrata do mundo do pensamento, se eleva à sua contraparte divina, que é nada mais nada menos do que o Espírito Santo ou Jeová, lembrando que o lugar onde Jeová funciona cotidianamente com o mais elevado iniciado lunar, qual é? Qual é o lugar que Jeová funciona cotidianamente como iniciado? Justamente na região do abstrato do mundo do pensamento, né? Certo? Que é onde nós temos o nosso veículo chamado espírito humano para tal. Por isso que a gente dirige a oração a ele lá, porque ele está lá. Ele tem um domínio de como funciona perfeitamente na região abstrata do mundo do pensamento. Então a gente está fazendo e dizendo justamente o seguinte: a gente expressa nessa oração que a gente sabe, entende, compreende que o Espírito Santo é sagrado e tudo que provém desse Espírito Santo deve ser respeitado e utilizado de maneira santa e sagrada. Por exemplo, a força sexual criadora. Por exemplo, a palavra. Certo? Então, é isso que nós estamos dizendo aqui. Santificado seja o vosso nome. Santo é o seu nome por causa disso, tá? A outra oração, a segunda oração dessa oração, né? Venha a nós o vosso reino. Aqui, o nosso veículo, espírito de vida, é um veículo com o qual temos a capacidade de funcionar no mundo do espírito de vida, se eleva a sua contraparte divina, que é o Filho ou o Cristo, que é o Filho e o Cristo é o mesmo ser. Lembrando que o Cristo funciona cotidianamente no mundo do espírito de vida. Por quê? Porque ele é o mais elevado iniciado do período solar. Não é? Então, ele vive, ele funciona, então ele tem o domínio desse mundo do espírito de vida. Então, a gente aqui está pedindo para que o reino dele, o reino do Filho, ele venha até nós. O que é esse reino do Filho? Nós temos 3 ajudas: reino do Espírito Santo, reino do Filho e reino do Pai. O reino do Espírito Santo, religiões de raça. Para muitos de nós já deve ter passado, né? Então, o que é o reino do Filho? O Cristo. Cristão. Sim, mas o que é o reino? O reino dele. É um castelo maravilhoso? Nós temos 3 ajudas. Nós temos a primeira ajuda, o reino do Espírito Santo, que nos ajudou a entender o que é o corpo de desejos e nos deu todo o aparato para dominar o corpo de desejos. Então, nós dominamos o nosso corpo de desejos, o problema não é mais o Espírito Santo, o problema é nosso, porque a ajuda foi dada, né? Aí depois nós temos o reino do Filho. Quando foi inaugurado o reino do Filho? Aliás, vamos melhorar a pergunta. Quando foi anunciado o reino do Filho? Quando houve o avant-première do reino do Filho? Quando houve a sinopse do reino do Filho? Quando houve o trailer do reino do Filho?
Não seria quando Cristo chegou aqui? Isso, na primeira vinda do Cristo, exatamente. O Cristo. Primeira vinda do Cristo, ele anunciou o cristianismo. Lembra que no conceito está dizendo que o cristianismo como tal ainda não foi implantado? Isso ainda não. Nós temos aqui apenas um vislumbre do cristianismo, que é o cristianismo esotérico com X, né? E quem está numa escola como a Fraternidade Rosa Cruz tem a capacidade, se quiser, de se desenvolver para viver do cristianismo esotérico com S, que é o prenúncio do reino do Filho. O reino do Filho só vai acontecer lá na frente, quando ele voltar pela segunda vez e trouxer, e a sabedoria que a gente tanto busca, todos nós alcançarmos via corpo-alma. Então, nesse momento que ele voltará, nós estaremos aptos a comer do fruto da árvore da vida, ou seja, a imortalidade. Nós libertaremos essa roda de nascimentos e mortes, e nesse momento, a fraternidade universal de pessoas separadas, mas que tenham vários interesses, mas que estão prontos a dar e receber por amor, subordinados sempre às preferências individuais ao bem comum, estará implantada. Isso chama-se fraternidade universal. Né? Eu sei que eu sou diferente dos outros, eu sei que os outros são diferentes de mim, eu sei que os interesses dos outros são diferentes do meu, e os meus são diferentes do meu, todos, mas todos caminham para um bem comum. Tendo Cristo como um único mestre, um único guia. Então, quando a gente fala que vem a nós o vosso reino, está dizendo sobre o seguinte, que olha, nós já passamos pelo reino do Espírito Santo. Nós já entendemos o prenúncio do seu reino, Cristo, e estamos nos capacitando para ir para o seu reino. Tem duas maneiras de ir para o reino do Cristo. Através do esquema de evolução ou através da iniciação. Lembra disso? O caduceu de Mercúrio, né? Quando ela fala assim, venha a nós o vosso reino, quer dizer o seguinte, nós estamos ávidos a entrar no seu reino. E vamos fazer de tudo para tal. Por exemplo, um adepto já está no reino do Cristo. O irmão maior já está no reino do Cristo. Um irmão leigo, uma irmã leiga, visita o reino do Cristo e volta para cá. Certo? Mas um adepto e um irmão maior, não. Já está lá. Ok? Então, venha a nós o vosso reino. Está vendo? Uma frasinha tão pequenininha. Mas se não tiver todo esse background atrás, vira uma frasinha. Para o iniciado, o Cristo não vai voltar. Ele já está lá junto. Não. Para o iniciado de iniciação maior. Maior. Menor não. Já numa das assim, 4 maiores. Quando você fala que o Cristo vai voltar pela segunda vez, então nós teremos que estar preparados para quando ele voltar. Porque a gente não tem condições de subir para o reino. Hoje tem, se só desenvolver o corpo-alma e funcionar conscientemente. Então por que fala que ele vai voltar? Vai voltar porque a grande maioria não tem o corpo-alma preparado. Sim. Quando ele voltar e tocar a nota-chave, quem tiver o corpo-alma... Mesmo que não seja completo. Não existe completo. Não existe completo. Porque se todo mundo tiver, todo mundo vai estar com ele lá. Exatamente. Mas nem todo mundo vai estar. Sempre tem os atrasados. Sempre vai ter os atrasados. Tem gente que nem sabe. Só que ele tem que dar oportunidade para todo mundo. Eu entendi. Ele não pode chegar aqui e escolher você. Ele podia ter essa capacidade, ele podia ter isso, ele tem capacidade de fazer isso, mas tem que respeitar o livre-arbítrio. Mas aí vai estar, nós estaremos pré-preparados, então. Não é pré, é preparado. Tá ou você tem o corpo-alma ou você não tem o corpo-alma. Ou você tem ou você não tem. A diferença justamente é o seguinte, sempre vai ser aquela diferença que eu falo para vocês. Quantos segundos, minutos, horas, dias, meses, anos está faltando para cada um de vocês aqui ter o corpo-alma completo? Ninguém sabe. Não. Não é que ninguém sabe. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. Se quiser saber, sabe. Sim, mas ninguém quer saber. Pelo seu tema? Não. Tem nada do tema aí, não. Tem nada do tema. É a pessoa mesmo. Se a pessoa faz essa introspecção todas as noites, faz a contração todas as noites, como deve ser feito,
com total sinceridade e tal, ela é uma auxiliar invisível e consciente, e cada vez que ela faz o exercício de introspecção e concentração, fielmente, e pratica aquilo que no qual é necessário fazer, né? Ratificação das coisas boas, arrependimento e reforma íntima das coisas não boas, ela vai se tornando cada vez mais um auxiliar invisível, menos inconsciente, até chegar ao consciente. Quando ela se tornar um auxiliar invisível consciente, ela já tem um corpo-alma. Ah, mas então ela chega e já entra no reino do Cristo? Não, porque o corpo-alma ele é necessário, mas não é suficiente. O que é a suficiência nesse sentido? Uma coisa é ser necessária, outra coisa é ser necessário e suficiente. O corpo-alma é necessário, mas não é suficiente. Qual é a suficiência da pessoa? Quando atingir inicial, lá em cima. A iniciação é maior. Então, enquanto você está nas 9 iniciações menores, você pode ter, e você normalmente tem, o corpo-alma consciente. Você já é um auxiliar visível consciente, invisível consciente. Certo? Mas você não tem a suficiência para, nas grandes iniciações, ter o grau de vibração dos seus corpos, porque na realidade é o seguinte, o valor da evolução é aqui. Então não adianta nada você ter um corpo maravilhoso e um corpo denso na cama. Na cama. Tipo assim, o cara tá lá, letárgico, eu tenho um corpo maravilhoso, e o corpo denso dele lá não consegue nem mexer o dedinho. Não é isso. Mesmo que os iniciados não são assim. Já viu algum iniciado destroçado? Não tem iniciado destroçado. Porque o corpo-alma advém de um corpo denso muito bem cuidado. De um corpo denso muito bem cuidado. Não estou falando nem do corpo vital. Porque, veja bem, para você ter o corpo-alma, você tem que ter uma quantidade de éter luminoso e refletor altíssimo. Então, você tem que ter uma eficiência maximizada de éter químico e de vida. Portanto, seu corpo denso tem que ser eficiente. Entenderam como que funciona? Então não adianta você largar o corpo denso e achar que você vou viver de luz porque eu vou ter o corpo. Você não consegue, porque o balanço da evolução é aqui. Tem que ser eficiente, mas não tem que ser bombado. Não tem nada a ver. Bombado, não. Eficiente não tem nada a ver com isso. Eficiente é você ter um corpo denso que aguente as doenças que você escolheu tê-las como ativas essa vida. Corpo denso não é um corpo saudável não, gente. Eu tenho um corpo saudável, bonitão, não pego gripe, não pego dengue, não pego covid, não pego nada. Não pego, os botox da vida, eu tenho 60 anos e parece ter 30. Isso, não adianta nada. Não é isso que nós estamos falando aqui. Não é isso que nós estamos falando aqui. Sensível, né? Exatamente, entendeu? Então, necessário corpo-alma, mas não é suficiente. Tá? Suficiência é você extrair o máximo do seu corpo. Você tem que ter autocontrole, autodomínio. Você tem que ter controle dos seus desejos, emoções e sentimentos. Você tem que ser autêntico. E muitas vezes, quando você é autêntico, muitas pessoas não gostam de você. Lógico. Não é assim? Então, você acha que Max Sender, todo mundo gostava de Max Sender? De jeito nenhum. Você acha que tentaram puxar o tapete dele, pisar no pescoço? N vezes. Dentro da própria proteína. Lógico, dentro. É só, para quem quiser, ó, dá uma lidinha naquele Memórias Max Sender, o História da Fraternidade Rosa Cruz, vocês vão ver. E da Dona Augusta. Então. Entendeu? Porque é natural. Então, você tem que se manter firme e tal. Então, necessário, mas não é suficiente. Quando você alcançar o necessário e o suficiente, você já está no reino do Cristo. Mas aí já está adepto, né? Aí ficou mais fácil, certo? Só que você rala bastante até lá. Então você vê que numa frasinha dessa, quanta coisa dá pra gente discutir e conversar, né? Mas vamos lá, senão não termina. Vamos lá para a terceira... Não, quarta. Terceira oração. Só uma pergunta. Isso só foi possível a primeira depois da primeira vinda de Cristo. A primeira vinda de Cristo, ele veio para anunciar isso. Ele não deveria ter vindo. Lembra? Tudo bem. Ele veio porque nós enfiamos o pé na jaca. Se não tivesse criado um pé na jaca, ele não precisava vir. Ele só viria lá na era de Aquário. O planeta estava muito carregado, né? Então, carregado, a gente podia perder esse esquema de evolução, a grande maioria de nós. Exatamente, entendeu? Então, já que ele veio, deu certo, né? Ele aproveitou, deu o Pai Nosso para nós. Exato, então só, né? Sim, né? Vamos lá agora, a terceira oração. A terceira oração é: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aqui, gente, o nosso veículo, Espírito Divino, com o qual
temos a capacidade de funcionar no mundo do Espírito Divino, lembra? Então, sempre é assim, tá? Nós fazemos essa oração porque nós temos um veículo para funcionar nesse mundo. Então, nós, o Espírito Divino, a gente se eleva à nossa contraparte divina, que é o Pai. O Pai, lembrando disso, ele é um ser que funciona cotidianamente como o mais elevado iniciado pelo Saturno, justamente no mundo do Espírito Divino. Lembra disso? É um Senhor da mente. E aí, nessa oração, nós pedimos sempre que seja feita a vontade do Pai. Por que a vontade do Pai? Porque é justamente esse elevado iniciado que assumiu a atribuição da vontade divina, lá no final do período de Saturno, quando se tornou o mais elevado iniciado do Saturno, né? A mesma coisa nós falamos com o Filho em relação à sabedoria, e a mesma coisa nós falamos com o Espírito Santo em relação à atividade, verdade? Então essa aí é a terceira oração. Percebam que aqui nós já fechamos o primeiro grupo do tríplice espírito, ou seja, da nossa individualidade, pedindo que nos ajude, cada qual no seu quadrado. Então, nós falamos com o Filho Cristo por meio do Espírito de vida, porque o Cristo vive no mundo do Espírito de vida. Nós falamos com Jeová na região abstrata do mundo do pensamento, porque Jeová vive cotidianamente na região abstrata. Então, ele sabe, ele conhece. Ele nos ajuda porque ele conhece lá onde ele mora. E é lá que a gente quer a ajuda dele através de um veículo nosso, que é o Espírito humano. Não é a mesma coisa do Pai, né? Nós falamos com o Pai no mundo do Espírito Divino, porque nós temos um veículo Espírito Divino. E no Espírito Divino é que se expressa tipo assim, o melhor conceito espiritual do atributo vontade é expresso no mundo Espírito Divino. Então, olha que coisa interessante, a gente endereça cada prece no lugar exato e para a pessoa exata, para a entidade exata. Então não tem do tipo assim, seja feita a sua vontade. Quem? Sei lá, o Cristo, Jeová, o Espírito Santo, qualquer um de vocês aí dentro, aí em cima, qualquer um de vocês aí faça a sua vontade. Gente, não é assim, esse negócio é organizadíssimo e perfeito. Quem está disponível? E quando você faz oração, você tem que pensar nisso. Quando você fala assim, venha a nós o vosso reino, eu estou falando o seguinte, que eu, por meio do meu Espírito de vida, estou pedindo ao Filho, ao Cristo, que me ajude a entrar no seu reino. Você tem que pensar nisso, entendeu? Então, Espírito de vida, sabedoria, Cristo, Filho, reino do Filho. É a mesma coisa. Então, a oração do Pai Nosso não é para você falar só a frase, é para você falar a frase e por trás da frase você repetir isso que eu estou falando aqui. Todas as vezes que você fizer. Poxa, mas como é que eu vou fazer? Estuda. Está lá no conceito do Rosa Cruz, estou falando aqui, está tudo no conceito. Não estou falando nada de goela de cabeça aqui. Está tudo lá. É só estudar. Né? Ô, Carlos, é interessante que quando o filho teve aqui, ele tinha um mantra, né? Pai, seja feita a sua vontade e não sempre. Olha, por isso que ele chegou e colocou agora aqui. Entendeu? Bom lá, então agora, né, vamos agora para a quarta oração. Quarta oração é conhecidíssima, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, olha só que interessante. A partir dessa oração muda um pouquinho, tá? Para quem a gente pede, o que a gente pede e para onde a gente pede. Presta atenção. O Espírito Divino, o Espírito Divino, rogo ao Pai pela minha contraparte inferior, que é o meu corpo denso, pedindo somente o que eu preciso para viver aqui, quando mais uma vez renascido aqui, a cada dia. Então, o que eu estou pedindo? Estou pedindo o alimento para sustentar esse corpo hoje. Hoje, cada dia. Não é para amanhã, não é para o futuro. Corpo espiritual. Hoje, corpo denso. Sim, mas eu estou falando. Alimento físico. Físico, não, é físico, eu preciso do alimento físico. Mas não é o alimento físico assim, eu quero uma pizza, eu quero arroz e feijão, não, é o alimento que eu preciso. Qual é o alimento que eu preciso? Quem é que sabe qual é o alimento que eu preciso? Você. Quem é que sabe o alimento que eu preciso? Deus. Sim. É Ele que sabe o alimento que eu preciso. Eu não sei o alimento que eu preciso.
Se deixar para eu falar qual alimento que eu preciso, eu engordo, porque eu como muito mais do que deveria comer e como muita porcariada. Não, é Deus. Nós somos orientados por Deus, por meio do Espírito Divino. Mas tá. Porque aí então, Pai, né, a gente regra dentro da gente vindo dele. Do Pai. Do Pai. Do Pai. Porque eu sei, eu não vou comer isso, porque isso me faz mal. Eu não vou. Eu não tenho controle do corpo e do desejo. Então. É. Entendeu? Então, o necessário para o meu corpo denso, quem sabe, é o Pai. E eu uso o Espírito Divino para me ajudar nisso. Por isso que o Espírito Divino, o Espírito de vida, o Espírito humano são veículos meus. São veículos. Um dia serão corpos, como o do Cristo. Hoje, o Cristo tem um corpo e espírito de vida. Nós temos um veículo. É diferente, lembra? O veículo ainda nós não temos controle, não temos nem ação direito em cima dele. A gente vislumbra, lembra do Espírito de vida, por exemplo, que a gente usa na intuição? Mas e quem usa, quem tem corpo vital positivo, ou seja, quando está renascido como sexo feminino, entendeu? Então, a gente ainda está gatinhando nesse ponto, mas, veja bem, o Cristo nos deu um caminho, uma trilha, um jeito, um método para fazer isso. Por isso que ele tem que repetir. E por isso que a frase aqui é muito clara: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não posso me preocupar com amanhã. Mas se eu me preocupar com amanhã, eu não tenho o que comer. Não, lógico que você tem que comer, desde que você administre bem os seus talentos. Agora, não é você, vai faltar pão, vou lá e compro 1 tonelada de pão. Vai faltar água, chega e acaba com o estoque de água. Não é assim que as pessoas fazem. Então, e não deveria. Tá? Não confia. Se você é um ser espiritualizado, você confia que o seu pão de hoje vai ter. Desde que você administre bem seus talentos. Não é tipo algumas pessoas que falam: não, então eu vou dar tudo porque vai vir para mim. Não vai vir para você, porque daí você não está administrando seus talentos. Você está pegando tudo aquilo que está no seu horóscopo de coisa boa e está jogando tudo fora para ser folgado. E para dizer que eu estou vivendo do benefício das pessoas, porque as pessoas são muito boas, cada um tem seus problemas, e você também tem o seu. Mas não é para você se ocupar no desespero, entendeu? Ou comer muito, acumular gordura, porque amanhã posso não ter comida. Que é a grande desculpa de muito glutão aí, tá? Muito guloso, a desculpa é essa. Como é que é? Vou armazenar a comida no lugar mais seguro. Onde é que é? Dentro do meu corpo, através da gordura. Vai ficar doente. Lógico que é doente. Urso. É doente, né? Então, lutador de sumô, né? Exato. Guardar bem aqui, porque senão não ganha daquele cara. Afinal, é uma verdade fácil de comprovar que a maioria das pessoas comem demais. E tem várias pesquisas que já foram feitas pela ONU, por várias entidades, que a quantidade de pessoas que morrem por comer demais é muito maior, mas muito maior do que as pessoas que morrem por inanição. Por fome. Como é que o Sr. Matsani falava? Normalmente o ser humano escava a sua cova com a boca. Com a boca, exatamente. E outra coisa interessante que saiu aí essa semana, assim, importante a gente frisar, uma pesquisa da Fiocruz, que é uma pesquisa enorme, de não sei quantos anos. De cada 10 pessoas que morrem no Brasil, 7 têm como causa principal alimentação de ultraprocessados. Sabe o que é ultraprocessado? Batatinha frita, salgadinho frito, coxinha, quibe, presunto, linguiça, salsicha, salame, mortadela, que mais? Tudo que é ultraprocessado. Tudo que você abre e não desembrulha, e não descasca. Tudo que você abre e não descasca é ultraprocessado. Bota isso na cabeça de vocês. Tudo que você vai abrir e não vai descascar é ultraprocessado. O médico fala que Deus, por acaso, te deu o suco de laranja? Não. Não, ele te deu a laranja. Isso. Você descascar. Exatamente. Então, Deus te deu, quando você for tomar as coisas, pergunta para Deus se ele te deu daquele jeito. Exatamente. Eu tô pensando naquele sorvete, geladinho. Veja bem, gente. Não, tudo bem. Veja bem. Nada, como diz São Paulo, nada é proibido, desde que você coma com sabedoria. Nada é proibido, tá? Desde que você coma com sabedoria. Então, sorvete, toma, não todos os dias. Pizza, como, uma vez por mês, não todo fim de semana. E assim vai, é um monte de coisa.
todo fim de semana, você começa a passar mal. Mas tem gente que come. Bom, então quando o corpo denso é alimentar de excesso, nós, o espírito, podemos até achar que permanecemos fortes. Tem muita gente que faz aí umas dietas malucas para manter o corpo, creatina, né? Outras bugigangas aí, né? Mas o corpo denso, na realidade, fica fraco. Por quê? Porque nós aprendemos na Fraternidade Rosa Cruz que a quantidade de éter químico e éter de vida é tão grande para manter a vitalidade do corpo denso, que não há espaço para manter no corpo vital uma quantidade necessária de éter luminoso e refletor, que são os componentes do nosso corpo-alma. Então, o seu corpo denso, saradão, bonitão, etc. e tal, é um entrave para a construção do seu corpo-alma, se você o alimenta em excesso. Certo? Portanto, aprendemos a dar ao nosso corpo denso somente o quê? O pão de cada dia, e nada mais do que isso. Né? Bom, vamos lá. Quinta oração. Quinta oração é: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Astutamente Atlante se usa aqui o quê? Ofensas. Em vez de dívida. Lógico, porque ofensas é uma coisa mais cuti-cuti, sabe? Ai, eu te ofendi. Ai, então me desculpa pela ofensa, não é perdoe. Me desculpe pela ofensa. Ai, eu te desculpo. Ai, então tá bom. Já fiz essa oração. Certo? Fica lá. Quinta oração, feita. Né? Dívida é uma coisa muito mais complicada, muito mais complicada. E nós vamos ver aqui. Então, quando eu faço essa quinta oração, na realidade, eu, por meio do meu espírito de vida, eu rogo a Cristo, ao Filho, que me ajude na minha contraparte inferior do meu espírito de vida, que é justamente o corpo vital, pedindo para que as minhas dívidas, que eu sei quais são, as minhas ofensas, os meus rancores, os meus ódios, as minhas invejas, as minhas mentiras, os meus ciúmes, as minhas inseguranças, as minhas dúvidas, o meu egoísmo, as minhas incertezas, a minha cólera, a minha raiva, a minha indignação e tudo mais que significa, isso que eu falei tudo significa uma coisa muito interessante na Fraternidade Rosa Cruz, que chama simplesmente lição não aprendida. Porque se eu pratico ofensa, rancor, ódio, inveja, mentira, ciúmes, egoísmo e muitas bugigangas, é porque no passado eu já tive essa lição e não aprendi, e veio de novo e eu caí de novo. São dívidas de destino. Se alguém pegar o seu tema de 1000 anos atrás e mostrar, você vai ver, ai, que de novo ela aqui, olha aqui, tá aqui, putz, gritos de novo. Puxa, igualzinho, cai de novo, oh, meu Deus. Graças a Deus, quem é cristão, né, adepto ao cristianismo, tem uma maneira de se resolver isso, que é o que eu vou mostrar aqui. Então, nós estamos pedindo que essas dívidas sejam perdoadas, justamente porque nós perdoamos aos irmãos e às irmãs que praticaram tais sentimentos, emoções, desejos inferiores com a gente. Então, a gente está pedindo perdão, porque nós já perdoamos. Ao contrário. Perdoar? A gente já perdoa antes. Exatamente, tá? Então, ó, eu perdoei antes, eu cheguei... Agora, o perdoar antes não é chegar na pessoa, a pessoa chegou e te deu um tapa, você fala assim, eu te perdoo porque você me deu um tapa. Isso é astúcia atlante. Não é isso. Não é isso. O perdão seu é no seu coração, é dentro de você, é jogando no campo egóico da pessoa que te ofendeu, dizendo o seguinte, eu te perdoo. Se a pessoa vai escutar, não vai escutar, se ela vai achar, não vai achar, o problema é dela. Mas você teve a intenção, você fez isso de dentro de você, usando o cristianismo. Certo? É isso, é só isso, mais nada. Tá? Não então, é externo. Não, externo é mais fácil. Externo é mais fácil, é só chegar e dar um buquê de flores, depende da pessoa. Você sabe que a pessoa adora rosa, você vai lá e dá um buquê de rosa para a pessoa. Não é assim que os homens fazem com as mulheres. Nós, homens, não fazemos muito, eu, graças a Deus, não, mas tem muita gente que faz, a gente assiste aí. Quando não dá isso, dá o cartão de crédito para a mulher gastar no shopping, não é assim que faz os machistas da vida? Não é assim? Ou então, se o cara é presidente, diretor da empresa, ele pede para a secretária, ô secretária, vê lá, qual é a flor mesmo que a minha esposa gosta? Então, compra lá um maço para ela. Não é assim que se faz?
Não é assim nas empresas que se fazem, não é assim nas famílias que se faz, não é assim que os pais fazem com os filhos. Te dou o carro, troca o carro, então, tudo errado. Não é nada disso. Tudo que eu estou falando aqui não é isso que está dizendo aqui, certo? É ao contrário. É bem ao contrário, certo? Senão vai de novo vir a lição não aprendida na próxima vida, né? E esse perdão quer dizer justamente o apagar essas impressões no átomo semente do nosso corpo denso, que é um ato que fazemos quando praticamos o arrependimento e a reforma íntima. Note que essa parte do Pai Nosso ensina o quê? Está ensinando o quê nessa parte do Pai Nosso? Perdoar os nossos dívidas, nós perdoamos os nossos devedores. Está ensinando uma doutrina. Qual é a doutrina? Os perdão dos pecados. Ou da remissão dos pecados, que é a mesma coisa, né? Então, nós estamos dizendo o seguinte, olha, Cristo, você que me ensinou e me deu a doutrina dos perdão dos pecados, estou pedindo a sua ajuda para usá-la. É isso que nós estamos fazendo aqui. Entendeu? Então essa frase está dizendo justamente o seguinte, olha, você me deu, está lá no Novo Testamento, em várias passagens. Antes, na época de Jeová, não existia perdão dos pecados, existia lei. Certo? Ore por prudente. Cristo deu esse... Como você perdoa esses pecados? Retrospecção, arrependimento e reforma íntima. Né? Fazendo a nossa atitude para com os outros à medida dessa emancipação. Agora, a gente sabe que a forma mais eficaz, aqui vem uma parte interessante, porque, legal, Bagliel, não é tão legal assim não, porque para a gente praticar o arrependimento sincero e de uma profundidade necessária e suficiente que leve a apagar isso do átomo semente do corpo denso, nós temos que fazer primeiro o exercício esotérico noturno de retrospecção. Ali a gente busca o arrependimento. Agora, junto, de novo, é necessário, mas não é suficiente, porque o suficiente disso é a reforma íntima. Como é que eu busco a reforma íntima? Buscando o perdão do irmão ou da irmã que assim eu prejudiquei, ou na impossibilidade de fazer isso, porque o irmão já morreu, a irmã já foi para casa do chapéu, mudou, está longe, não sei o quê, né? Só que essa impossibilidade não é uma impossibilidade criada pelo nosso orgulho ou qualquer outra justificativa baseada na astúcia atlante. Nós temos que usar exercícios de observação e discernimento, de modo que na próxima vez que nos parecer a mesma tentação para repetir aqueles mesmos sentimentos, desejos e emoções com outras pessoas que não tem nada a ver com aquela função, mas a lição é a mesma, a gente não cair. Certo? Porque se você usar bem observação e discernimento, as coisas se repetem na nossa vida. As coisas se repetem na nossa vida. Quando as coisas pararem de repetir na sua vida, você está ferrado, que acabou as espirais. Presta atenção nisso. As coisas se repetem. Na vida de nós, as coisas se repetem. Espirais dentro das espirais, sempre se repetem. A gente que tem costume de ficar procurando novidades e fatos novos, achando que a nossa vida é um filminho, é uma novela em que vai ter fortes emoções, não perca os próximos capítulos, estamos na última semana e, portanto, tudo vai... Não é assim a vida nossa. Nossa vida é um saco, se você for ver. Porque ela repete, e a gente não presta atenção na repetição, porque nós estamos voltados muito ao corpo de desejo. A partir do momento que você começa a se espiritualizar, você vai ver que é uma repetição. Você vê exatamente está repetindo. Né? Tudo repetição. Porque é a lição que você não aprendeu, então vem de novo para você aprender. E se você aprendeu a lição, a repetição serve para quê? Essa é uma boa pergunta. Se você já aprendeu a lição, vem a repetição. Para que serve a repetição se você já aprendeu a lição? Não cai mais. Não. Você já aprendeu. Pode mandar. Bota aqui um litro de uísque que eu não tenho a mínima ideia de tomar um golinho de uísque. Bota aqui. Pode botar. Aí bota, não toma. Aí depois roda, bota de novo, não toma. Roda, bota de novo, não toma. Mas caramba, por que tem que botar o raio do litro de uísque aqui se eu já provei para mim mesmo que eu não tomo? Quando o ensino é suspenso, você não cria uma virtude dali. Isso, é para criar o bom hábito e na repetição desse bom hábito, que é todas as vezes que você não cair, você adquire a virtude. Entendeu? É por isso que repete. Entendeu? A lição que você aprendeu vai se repetir. Para você, cada vez que aparecer a lição, não é para você ficar com medo, falar,
Ah, eu posso cair. Não posso cair. Não, você tem a segurança. Você tem a segurança, eu não vou cair. Mas vai te dar um bom hábito. E depois o bom hábito. E chega a virtude. E por que é importante a virtude? Qual a importância da virtude? Porque é uma coisa que você nunca mais... Você não vai... Porque a virtude, ela cola na individualidade. Ela cola a individualidade. Ela nunca mais... Você vai transformar ela em mau hábito. Na sua vida, dali até o período vulcano, ela já é uma virtude. Ela nunca mais você vai ter. Inclusive, você vai virar o quê? Professor disso, instrutor disso, orientador para quem precisa. Olha que bonito. Carlos, na medida que você repete aquela mesma dificuldade, você passou, resolveu, agora está livre, como você explicou, continua vindo. Na verdade, seria assim, aquilo que era um mau hábito se torna um bom hábito. Então, na verdade, é aquilo que a gente chama de transmutar uma coisa. Sim. Transmutar. O transmutar é o seguinte, eu não caio mais na tensão e estou criando um bom hábito. De tanto transmutar, eu regenero. A regeneração chama virtude. Certo. Entendeu? Então, né? Gerei, regenerei, transformou em virtude. Tão bonito, uma sequência bonita. Sim, né? Bom, vamos lá, para a sexta oração, sexta e penúltima, né? Para a gente acabar. E não nos deixeis cair em tentação. Essa aqui é bonita. Por quê? Aqui, o nosso veículo espírito humano, né? Eu, por meio do meu espírito humano, eu rogo ao Espírito Santo pela minha contraparte, a contraparte do meu espírito humano, que é o meu corpo de desejos, pedindo que me ajude não a não ter tentações. Olha que importante, hein? Tentações é importantíssimo. Eu quero ter tentações sim, e quanto mais tentação eu tiver, melhor para mim, melhor para qualquer um de nós, porque é o grande mestre, é o grande professor. Mas para eu não cair nas tentações, que nada mais são do que as provas que eu tenho para verificar por mim mesmo se eu aprendi as lições que eu procrastinei em vidas passadas, que eu deleguei, que eu não quis passar e que apresento de novo para mim, né? Porque eu tenho uma missão, que é obedecer às leis de Deus. Toda vez que eu obedeço à lei de Deus, eu crio um bom hábito. Toda vez que eu transgrido a lei de Deus, eu crio um pecado, né? Mas isso acontece só aqui renascido no mundo físico, porque aqui no mundo físico é o baluarte da nossa evolução. Você vê que tudo isso que eu estou falando aqui é enquanto nós estamos renascidos. Se você não tiver renascido, nada se equivale. Você não consegue usar o Pai Nosso, estando no mundo do desejo só desencarnado. Bom, pois compreendemos que passamos por tentações porque estamos em contínuo treinamento, em ininterrupto aprendizado. E a gente sabe o seguinte, quando você é um estudante de Rosa Cruz, esse ininterrupto aprendizado é 24 horas por dia, né? Se enfrentamos a tentação, que vem em forma de dificuldade, vem em forma de provação, né? Vem de frente com a gente e vem com uma vontade, né? A gente vai com uma vontade logo de resolver, logo redescobrimos o seu mistério, a solução. Então a gente pega a dificuldade e vai em cima para resolver, não procrastina, não deixa de lado, não terceiriza, não se desespera, a solução aparece. E quando a solução aparece e é desvendado, deixa de ser um problema. Como muitos problemas já tivemos, que hoje não é mais problema para a gente, mas é problema para outros, né? E a tentação deixa de ser tentação, pois aqui sim a lição é aprendida, o ensino é suspenso. Aqui sim, lá não. Lá nas dívidas não, aqui sim. Pois sabemos que o nosso corpo de desejos, o que ele é? Ele é o repositório de todas as nossas energias. E hoje é o que incentiva nossas ações atualmente. Lembra, nós trabalhamos hoje pelo interesse. Futuramente, nós trabalhamos pelo dever. Quando a gente começar as iniciações lá, no meio da iniciação, das 9 iniciações menores para frente, é muito mais dever do que interesse. Mas até lá, o interesse ainda é muito forte na gente. E muitos de nós só funcionam por interesse. Se você dá um dever para ele, a pessoa tem que escapar de qualquer jeito, né? Então, o corpo desejoso ele é importante nesse sentido. O desejo, ele é um predicado valioso. Ele é demasiadamente valioso para ser sufocado ou destruído. Já que uma pessoa sem entusiasmo para nada serve. Uma pessoa que não tem interesse de nada é uma porcaria, né? Marte sem aspectos nem benéficos nem adversos, por exemplo, tá? Afinal, somente quando aprendemos a controlar a nossa natureza e desejos, nós podemos, então, prosseguir em harmonia com as leis de Deus, quando aqui renascidos. Certo? Enquanto não fizermos isso, não adianta. Então,
De novo, tentação é importante, mas trabalhamos para não cair nessa tentação. Exato. Olha que interessante, não sei se vocês perceberam uma coisa interessante. Cada meu veículo espiritual, nessa segunda parte, eu pedi para minha contraparte superior, Pai, Filho e Espírito Santo, para me ajudar na minha contraparte inferior, corpo denso, corpo de desejo e corpo vital. Por quê? Porque eu só expresso meu espírito humano para que, por meio do meu corpo de desejos, eu aumente a consciência do espírito humano, transformando em corpo por geração da alma emocional. Isso. Entenderam o que eu falei? Toda vez que eu caio na tentação, eu deixo de alimentar a minha alma emocional. Por isso que eu peço essa ajuda. Entendeu? Eu não peço ajuda do meu corpo de desejo, eu peço essa ajuda para que eu, espírito humano, consiga trabalhar no meu corpo de desejos para extrair a alma emocional, que é o que vai transformar o meu veículo espírito humano em corpo espírito humano. A mesma coisa em relação ao meu corpo vital. Eu não peço pelo meu corpo vital, que meu corpo vital tenha só éter luminoso refletor para ficar mais fácil construir o corpo-alma. Não é isso que eu peço aqui, não. Eu estou pedindo para o quê? Perdoar as dívidas do meu corpo vital, porque se eu tiver dívida do meu corpo vital, eu não consigo alimentar a minha alma intelectual. Portanto, eu não vou conseguir transformar meu veículo espírito de vida em corpo espírito de vida, que é o objetivo. O objetivo de eu me expressar em corpos, não é? É aumentar a consciência do meu tríplice espírito. Não é tornar perfeitos corpos, senão, como ele bem lembrou aqui, eu teria um corpo desse saradão, né? Saradão, bonitão, legalzão. Não é esse o objetivo. O objetivo não é isso. É fazer desse tríplice corpo o melhor alimento para o meu tríplice espírito, gerando a tríplice alma. E aquilo que é tentação para você não é tentação para mim. Por isso que é diferenciado. Não tem como eu ajudar você na sua tentação, porque eu tenho a minha. Exatamente. Né? E às vezes uma coisa que é fácil para você, você já passou, já transmutou para o outro, ainda está no processo, é mais difícil. Né? É mais difícil. O enfoque é diferente. Então não adianta, se você já dominou o vício da bebida, por exemplo, e você percebe que seu irmão ainda é um viciado, não adianta você querer ir em cima dele, porque tem que vir dele. Exato. Vamos terminando então a súplica, tá? A súplica nada mais, nada menos do que simplesmente, tão simples, né? Livrai-nos do mal. É livrai-nos do mal, tá? Não é livrai-nos do malamém. Malamém é um cara que é difícil se livrar, tá? Do malamém, tá? Bom, aqui nós, por meio do tríplice espírito, olha só, nós, o tríplice espírito, nós suplicamos à Trindade divina um pedido pela mente, pois sabemos que a força capaz de dirigir a energia da nossa natureza de desejos hoje se encontra na mente. Muitas besteiras nós não fazemos porque a gente discerne por meio da mente, senão a gente faria, né? É por meio da mente que nós nos capacitamos a distinguir alternativas de ação e optar por uma ação entre tantas. Se escolhemos agir em harmonia com o bem, cultivamos a virtude, que é o que nós falamos aqui. Se escolhemos o contrário, nós praticamos o mal, nós nos corrompemos e pecamos. É sempre assim o seguir pelo caminho reto ou se desviar pela trilha sinuosa, que fica sempre na dependência de quanto a nossa mente é suprema em relação aos desejos. Se a nossa mente não for suprema, e se ela não for suprema, ela é envolvida pelos desejos, caminha pelos desejos, como muita gente vive pelos desejos, não vive pela mente. Agora, se a mente é bastante forte para nos livrarmos do mal, a gente vai ser virtuoso de um modo positivo, e mesmo se cedemos à tentação por algum tempo, antes de perceber nosso erro, nós adquirimos a virtude tão logo nos arrependemos e nos reformemos. Então, o arrependimento, a reforma, é um processo mental, feito com o coração. Mental, feito com o coração. Por isso que o equilíbrio é importante, né? Aí, só assim seremos virtuosos, ou seja, cheios de virtudes, uma qualidade positiva. E aqui uma perguntinha para todo mundo. Por que o que pedimos para a mente é uma súplica e não uma oração?
Ninguém nunca pensou Porque nisso. ela é mineral ainda e ela não tem. Porque ela não é ela é um veículo, não é um corpo. Não. Pra... Não, não é por isso. Não é porque ela é um veículo, não. Porque o espírito divino também é veículo, o espírito humano também é, o espírito divino também é. Tem a ver com a situação dela ter se envolvido com o desejo? Tá presa lá. É. Lá. Tá colado ao desejo. Também não. Carlos. Também não. Não. Não sei. Então, por isso que é importante a filosofia Rosa Cruz. Corpo vital. Dado o germe do corpo vital pelo Senhor Sabedoria, nos deram o germe. Pegou o germe e falou, tá prontinho aqui, ó. Vem cá, põe aqui, daqui, ó. Daqui para construir o corpo é um pulinho. Corpo de desejos. Germe dado pelo Senhor da individualidade. Tá aqui, ó, o germe do corpo de desejos. Ó. Daqui para construir o corpo de desejos é um pulinho. Corpo denso. Germe dado pelos Os senhores da sabedoria. Senhor da chama. Da chama. Da chama, desculpa. Certo? Da chama. Pelo Saturno, né? Tá aqui também o germe de reconstruir Barará e Barará, não foi? Certo? Aí os senhores da mente nos deram o germe da mente. Concorda? Uhum. Na quarta revolução do pelo terrestre. Concordam? Sim. Onde nós já tínhamos o tríplice corpo. Certo? Onde nós estávamos na região química do mundo físico. Concordam? Sim. Onde nós temos que desenvolver o corpo mental a partir do trabalho da região química do mundo físico. Então, senhores, a mente foi o único veículo que foi nos dada numa condição em que nós já tínhamos a consciência na região química do mundo físico. Se você faz, você que vai desenvolver. Daqui para frente. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente tem que construir a mente, ou tem que fazer da mente um instrumento necessário e suficiente para, por meio dela, dominar a região química do mundo físico, que ninguém vai dominar senão nós. Se a gente tivesse que usar a mente para dominar a região do pensamento, os senhores da mente já tinham nos dado o corpo mental. Certo? Mas ele nos deu lá para a gente usar aqui, por meio dela. Então, é uma súplica. Súplica tipo assim, o que é a súplica? Eu sei que a função é minha. E eu sei que vocês não sabem nada disso. Vocês podem me ajudar, mas vocês não sabem. Quem sabe sou eu, porque você é a região química do mundo físico. Mas, por favor, me ajude a discernir quando é o mal e quando é o bem. Porque eu não sei. E realmente nós não sabemos. Tanto é que a tabela de valores de bem e mal, como eu falei aqui, ela varia conforme a nossa evolução, conforme a nossa idade, inclusive, idade física aqui, né? Concorda? Ninguém sabe. Chegar para o senhor da mente lá e pedir uma tabela de bem e do mal agora, ele não vai falar para você, ele não sabe. Por quê? Isso daí é o fruto do nosso trabalho no renascimento na região química do mundo físico, que somos os únicos a renascer aqui. De toda essa galera aí, os únicos somos nós. Entenderam? Porque é súplica e não é oração. Porque a oração, aqueles seres lá sabem exatamente o que é um corpo vital perfeito, um corpo de desejo perfeito, um corpo denso perfeito, o suficiente para alimentar uma tríplice alma perfeita, para chegar aos corpos espírito de vida, espírito divino e espírito humano perfeito. Agora, mente não. Bonito, né? Diferente. Tá, então é por isso que é uma súplica. Bom, gente, com isso a gente, só para arrematar, a gente nota aqui que a oração do Senhor, ela satisfaz as várias partes construtivas de cada um de nós, ela indica a necessidade de cada uma dessas partes, como nós vimos aqui, mostrando a maravilhosa sabedoria contida em forma muito simples. Se você tiver a base da filosofia Rosa Cruz, a fórmula é simples. Se você não tiver a base, é o que nós estamos discutindo aqui, né? Sim. Falta um monte de ponto. Você entende muita coisa, né? Bom, terminemos aqui então a nossa reunião, nos concentrando para absorver a mensagem que nos é transmitida por meio da oração científica nascida da inspiração da oração do Pai Nosso, que chama Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor,
senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próximo dessa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faz com que dominemos todos os temores, conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Hoje é dia 1º de dezembro de 2024.